Estamos aqui de novo, tentando bater um papinho com vocês. Mas, em primeiro lugar, eu preciso dizer a vocês que precisamos ter uma ideia do que seja o corpo humano. O corpo humano é um imenso complexo composto de aparelhos e sistemas que funcionam um só tempo. A máquina mais complexa é a máquina mais delicada que existe no mundo. Preocupamos-nos muito com a saúde. Entretanto, diz a Organização Mundial da Saúde que apenas 10% de nossa saúde, de nossa longevidade, depende da medicina. 13% nós herdamos, então é a nossa hereditariedade. E 73% depende do nosso comportamento, ou seja, o que comemos, o que bebemos, como trabalhamos, como repousamos, como dormimos, como enfrentamos os nossos estresses, enfim, como enfrentamos a vida. Sim, essa máquina precisa funcionar bem. Quando o engenheiro pensa em fazer uma máquina, primeiro parte da cabeça dele, depois ele desenha, depois ele vê se todo o conjunto está harmonizado, fabrica peça por peça, monta grupo por grupo. Depois, então, quando ele vê que está tudo perfeitamente ajustado, ele coloca o combustível. Por quê? Ele quer que essa máquina funcione bem, pouco combustível, não dê oficina, não dê conserto, para não ir para o lixo mais cedo. Então, nós precisamos ter consciência do nosso corpo. Então, eu quero falar sobre alguns elos do nosso corpo. E é o primeiro elo que eu estou falando para vocês. Não tem valores maiores ou menores. Em 1927, J.G. de Mairon, astrônomo francês, recebeu uma surpresa. Ele verificou que ele tinha uma plantinha que, em hora certa, ela fechava e abria seus galhos, as suas folhas. Fechava e continuava assim. Então o cientista decidiu esconder aquela plantinha no quarto escuro. Para surpresa dele, ele verificou que aquela plantinha, no mesmo horário, tanto de manhã quanto à tarde, mesmo horário, fechava suas folhinhas, se tinha flor, fechava suas flores e continuava até abrir novamente. Ele preocupou-se com isso aí e passou a recorrer a outros elementos que pudessem trazer uma luz. Em 1814, o francês Julien Joseph, médico, naturalista, filósofo, chegou à conclusão que existia um relógio chamado relógio biológico do ciclo circadiano. Mas a classificação cronobiológica só ocorreu em 1960, é coisa recente. Nos humanos, esse ritmo circadiano ele é controlado pelo cérebro, em harmonia com as leis da própria natureza. No núcleo chamado núcleo supraquiasmático, no hipotálamo. E pode variar de pessoa para pessoa, mas ele funciona sempre em horas absolutamente certas para cada função específica. Mas o que é esse ciclo circadiano? Vem do latim circadiane, ou cerca de um dia, que regula todas as atividades do nosso organismo, como despertar, como ficar vigilantes, como manter a nossa manutenção do corpo quente ou fria. Nosso organismo recebe um aviso, então, silencioso do cérebro num ciclo de 24 horas, que se repete fraciosamente todo o dia. Não depende de nós, e sim depende do nosso organismo e comandado pelas leis da natureza. Se você verificar no puleiro, a galinha, o galo, as galinhas, os galos, vão para o puleiro quando? Ao meio-dia? 10 horas da manhã? O sol começa a se pôr e eles correm para o galinheiro. A ovelha, o boi, o jumento, o sol se pôs e eles vão repousar, obedecendo esse ciclo governado para a noite. E qual o hormônio que regula esse ciclo? É o hormônio chamado melatonina. E esse hormônio chamado melatonina, ele começa justamente a aparecer na medida em que o sol vai se pondo.
Na medida em que vai ficando escuro, nós começamos a ficar mais sonolentos, mais abatidos, respiramos mais profundamente, o coração começa a bater menos, a frequência cardíaca cai. E se nós formos dormir, digamos, 2 horas antes da meia-noite, já vale por 2 horas de uma pessoa que foi dormir depois da meia-noite. O sistema está presente em todos os mamíferos, não é apenas no ser humano. Depois das 8 horas de recarga das baterias na cama, a melatonina começa a desaparecer. E aí vem o hormônio da vigília, que é chamado cortisol, e outros que aparecem no despertar do dia. E o cortisol, então, aumenta a pressão arterial e o açúcar no sangue, possibilitando energia para as 16 horas que estão se apresentando para nós podermos trabalhar e produzir adequadamente, perfeitamente energizado. Ou seja, durante o sono, as coisas se acomodam, os nossos pensamentos, os nossos estudos, nosso aprendizado, ele à noite é fixado, é colocado nas gavetinhas. E no outro dia estamos prontos para desempenhar as nossas funções. Após a fecundação, a diferenciação celular, digamos, é explosiva. É exatamente quando começa esse sistema circadiano. E essas 2 células iniciais, espermatozoide e óvulo, após se fundirem e formarem o zigoto, subdividem-se velozmente em sequências múltiplas, vertiginosamente, e vão se diferenciando, formando o que eu sou, o que você é, cada sistema. E dessa maneira, cada um dos 200 genes que nós temos são controlados também para as suas devidas funções e é controlado pela melatonina. Após o nascimento, os pais devem dar toda a proteção e controlar os seus nenéns para habituarem-se a dormir nas horas certas, levantar nas horas certas, fazer xixi nas horas certas, almoçar nas horas certas. Enfim, os pais precisam canalizar de tal forma esse relógio para se harmonizar mais do que nunca com a natureza, para que essa criança possa desenvolver-se adequadamente. A ciência mostra que a qualidade do sono na infância, principalmente nos 3 primeiros anos, também pode influenciar na memória e na capacidade de aprendizagem por toda a vida. Então, noites mal dormidas levam a um desequilíbrio na produção de hormônios em geral, podendo interferir na pressão sanguínea, no ritmo cardíaco, na temperatura, no metabolismo, e essa criança poderá ter prejuízos para o resto da vida. Adolescentes que dormem menos de 6 horas por noite e ficam na internet aumentam em 150% o risco de ter hipertensão arterial, de ter problemas cardíacos, de ter problemas respiratórios. No trânsito eles também são muito perigosos. Aumenta em 250% possibilidade de eles também cometerem acidentes. Mas, passado o efeito da melatonina, na medida em que os raios solares começam a dar a sua cara, já o HGH, hormônio do crescimento, que é produzido à noite, ele começa a aparecer. Espantosa, mas também em formação de psiquiatras de que a interferência do sono e o uso simultâneo de internet pode induzir ao suicídio. Repito, não fui enfático. Crianças, adolescentes que ficam no celular, no tablet, que ficam no seu aparelho, ficam vendo filmes com luz ligada, eles têm possibilidade de desenvolver características suicidas. Então temos que uma série de novas descobertas demonstra que dormir bem tem impacto no restabelecimento físico, intelectual e no armazenamento de memórias de fatos aprendidos como lugares, nomes, músicas, relacionamentos. Também provou-se que 1 hora de sono perdido à noite pode nos custar 1 ponto a mais no QI. Cada hora perder 1 ponto a mais no QI. Isso é muito importante. A privação do sono provoca distúrbio no cérebro,
Dormir menos leva a uma conduta emocionalmente irracional. Essa noite mal dormida faz com que aumente em 30% a capacidade para empreender novas atividades. Então, se nós aproveitarmos devidamente, sem interromper o nosso sono, aumenta em 30% a nossa capacidade de amanhã, ao levantarmos, estarmos mais capazes. Sabemos que não basta dormir, é preciso dormir com qualidade. O sono com qualidade equilibra o organismo. Dormir bem, a pele fica bonita, os olhos mais brilhosos, menos ruga do rosto, sempre deixa a pessoa mais ativa, mais exuberante. Aqueles que vão dormir após a meia-noite, olham bem, eles têm 60% mais chance de desenvolver hipertensão arterial, obesidade, estresse, incapacidade física e mental, resistência à insulina, o que pode evoluir para o diabetes, irritação, impaciência, pessimismo, o que acaba interferindo também no relacionamento interpessoal, tanto na escola quanto em casa. Ao desrespeitar o sono, você está em guerra contra a sua própria natureza, que não poderá lhe perdoar. Por quê? Porque as leis da natureza são boas. O uso que se faz delas em nosso corpo é que determinará os resultados. Você pode enganar o professor, pode enganar o seu pai, pode enganar o delegado, jamais poderá enganar a natureza. O relógio das doenças confirmam, na prática, o que se pode ver na literatura. O atendimento de doenças cardíacas concentram-se nas primeiras horas da manhã. A asma é uma enfermidade que também tem relação com a manhã. Podemos enganar a quem quer que seja, mas a natureza, já disse, está sempre nos cobrando. Sabe-se que a produção de melatonina, que reduz a formação de tumores, inicia-se logo ao anoitecer. A presença da luz, mesmo que artificial, paralisa sua produção. Estudos recentes têm mostrado que quem trabalha no turno da noite tem maiores riscos de desenvolver câncer de mama. E homens que trabalham à noite, câncer de próstata. Também provou-se que olhar TV com a luz acesa até tarde da noite, eu já falei isso, aumenta em 50% a produção da melatonina, diminui a produção da melatonina, o que pode levar a outras situações mais graves que não temos tempo para dizer. A melatonina também é um poderoso antioxidante que ajuda a impedir o excesso de radicais livres. E o organismo, para se livrar dela, tem que fazer com uma força muito grande. E como tal, aí vem o infarto do miocárdio, vem os derrames cerebrais. Ficar vendo televisão à noite, com a luz ligada, enfatizo mais uma vez, ou dormir com a luz acesa, praticamente desaparece a melatonina. E a melatonina é que regula todo o nosso organismo, que desregulando o cérebro, desregula o organismo também. Além do que, a luzinha do DVD também deve nos trazer problemas, pois o cérebro interpreta como se o dia estivesse nascendo, podendo interpretar ou interromper a produção de melatonina, provocando o envelhecimento precoce e o aumento do peso. Como se não bastasse, quando você dorme mal, o aparelho digestivo vai responder também. E se você vai dormir mais tarde, esse organismo vai envelhecer porque não pôde digerir aquilo que você comeu. Coma 2, 3 horas antes de ir para a cama. Faça a sua refeição ou seu lanche. A vida é uma batalha. E na cama deve haver paz absoluta, pois dormir adequadamente contribui para que no período em que ficarmos acordados durante o dia, consigamos produzir como verdadeiramente acordados e lúcidos, rumo aos novos conhecimentos do amanhecer. Portanto, uma boa qualidade de vida só é possível com um sono de boa qualidade. Ele nos restituirá em mais sabedoria, criatividade, produtividade,
saúde, alegria, boa comunicação, por que não dizer aumentar a nossa felicidade no dia seguinte. Um prazer estar com vocês e até de repente.